Boa noite, esse é o primeiro 10 centavos da história, primeiro de infinitos, que nunca vai parar até alguém bater as botas, né? Mas eu sou o Daniel, esse é o Bastos e Drumas, os Marcelos mais resenhas do mundo. E, bom, galera, vamos falar de Copa do Mundo, futebol. Vocês falem aí o que vocês estão achando da Copa até agora. Muita resenha. Não é o que mais vai ter aqui, né? A Casa da Resenha tem esse nome agora, 10 centavos. É isso. E dia que a gente teve aqui os últimos jogos das oitavas de final, hein? O que vocês acharam? Qual foi o jogo que vocês mais gostaram desses 8 que a gente teve? De todos das oitavas? Fora o Brasil, né? O jogo de Portugal. Eu acho que as melhores seleções foram Brasil, Portugal, França e Argentina, mas a Argentina um pouco abaixo. Não, e a Argentina tomou uma bela de uma pressão ali da Austrália, que se não fosse aquele gol que o goleiro entregou ali no segundo tempo... Nossa, na que pressão rapadura, hein? Que paçocada. Pô, já vi paçoca, mas aquela foi brincanagem, brinca. Não, e o goleiro da Argentina fez uma defesa ali, literalmente no último lance do jogo, com o jogador dentro da pequena área ali, quase. Mas a Argentina você não gosta da Inglaterra? O que você achou? Por que você não citou a Inglaterra, coitado? Eu? Só falou eu? Você acha uma grande mentira? Não acho uma grande mentira, mas eu acho que tá oscilando muito, assim como a Espanha, sabe? Teve bons jogos, eu não sei, talvez seja uma grande mentira. Adeus Espanha, inclusive, né? Precisa ser provado. Então. A Inglaterra pegou Senegal e não tomou conhecimento, mas e aí? E agora? Vai pegar a França, não é? Lá com Deus. Agora é peixe grande, velho. Tomou um sufoco da Itália na Euro e a Itália nem foi pra Copa, mano. Mas aí tem 2 anos também. Fala aí. Não, e tinha a pressão de jogar em casa também, né? Os caras que não ganham título desde quando? 1966? Ou teve uma Eurocopa depois disso? Então... Mas assim, eu acho que a Inglaterra jogou mais que a Argentina até. Eu acho que a Argentina... A Argentina teve o pior dos... a Austrália é pior do que o Marrocos. Teve o pior dos também. adversários. Pior que a Coreia. Na Austrália, os canguru que chutam a bola lá, velho. Os caras jogam outros esportes lá, não tem cricket. Foi uma surpresa estar nas oitavas de final, né? Não, e não tinha nenhum jogador que se destacava, né? A gente teve gerações ali com Mark Viduka na frente e também com Harry Kewell, que fez até um baita de um golaço na Copa de 2014 contra a Holanda. Esse era o time da Austrália que não tinha nenhum jogador de referência. A referência era o Moy, aquele carequinha no meio de campo ali que não dá, né? É um time basicamente amador, né? Os caras têm profissão, os caras têm padeiro, o cara instala drywall, aí juntou todo mundo, os caras pegaram um barco e foram pra Copa, velho. Só de ter passado já... E a Argentina sofreu de fato. O Lautaro Martínez também perdeu um gol ali, velho. A Copa inteira, né? A Copa inteira, né? Tiveram que meter o Álvares ali no lugar dele nos últimos 2 jogos, porque não tava dando, né? Baixou um Higuaín 14 nele ali que... Nosso menino não joga. Por que nosso menino... Essa é a grande pergunta. Eu vi um torcedor da Argentina revoltadíssimo. Você pode levar o Dybala para ele nem jogar, levou o Dybala para quê? É difícil jogar com o Messi, Era aí que eu ia chegar. Se o Messi está jogando, como é que você vai encaixar o Dybala ali? É difícil jogar com o Rivaldo. Puta, o Rivaldo, é complicado ele. Ocupa uma posição do campo ali. É que assim, o Rivaldo gostava um pouquinho de ficar com a pelota, né? Meio estilinho um pouco Neymar ali. Não, soltava rápido. Não tinha aquela disputa no time do Penta, né? Mas, então, o que você acha que foi a melhor seleção, então, de todas, incluindo o Brasil, no mata-mata até agora? Eu acho que a França, viu? Sendo sincero. Assim, a Polônia é melhor que a Austrália. A Polônia é melhor do que... Talvez não seja melhor que o Senegal, talvez não seja melhor que o Marrocos também. Mas tá ali, né? Mas a questão é que o time melhor da França... do que a Estados Unidos? Sim. Eu acho. Mas os Estados Unidos joga direitinho, não joga?
Melhorou muito. Assim. Mas é um time muito jovem, né? É um time que vai chegando para a próxima Copa, né? Eu acho que é a mesma coisa da Espanha. Sim, a Espanha deveria ter ido mais longe, mas pô, você tem um meio de campo ali que é Gavi, com 18 anos, e o Busquets, e me fugiu o nome do terceiro agora, que também joga no Barcelona, é a trinca do Barcelona ali. Então, assim, também tem 20, 19 anos. É time para a próxima Copa, né? E aí preocupa para a próxima Copa também, com brasileiros, né? Em termos de candidatas ao título da Copa de 2026. A própria França é uma que chega forte também. Esse meio de campo aí que está jogando titular com a contusão do Pogba reserva, era para ser Kanté e Pogba, velho. Aí tá jogando você tem o Camavinga, Tchouaméni ali, o Rabiot. Cara, joga pra caralho. Impressionante, entendeu? É impressionante. E a próxima Copa o Mbappé vai ter 27 anos. Vai ter 27 anos o Mbappé. Então, assim... Filha da... Opa, não pode falar palavrão. Pode falar palavrão. Ele joga muito. Esse cara, assim... O Mbappé chegou... Esse cara e é capaz dele passar o close, vocês duvidam? A França pega já teve 8 gols de Copa. Pô. Então, com 23 anos... O número por Copa, ele é o que tem mais? Como assim? Em média? Numa única Copa? Não, porque ele já tem 4 por Copa, né? Na única Copa tem o louco que fez 13 gols lá em 6 jogos. Exato. Sim. Aquelas primeiras Copas. A Copa que o Brasil ganhou em 58, tem um francês que marcou. Leiteiro. Que isso? Mas, então a França pelo Mbappé, porque mesmo com todos os desfalques, e porque o Griezmann tá jogando bola paca. O Griezmann devia ser o que o Neymar podia ser, né? O Neymar podia olhar pro Griezmann e falar assim, pô, vou chutar a bola, vou fazer uma... Mas ele parece... Ele não consegue, né? O Romário até tentou, mandou texto lá para ele, mas não... mas aí tem uma coisa, né? O Griezmann não é o craque do time, né? Entendeu? O Griezmann é o Felipe Coutinho, entendeu? O Griezmann é um cara muito bom que tá ali junto, entendeu? Não é nenhum Vini Júnior, assim. Seria o quê? Seria um Paquetá, entendeu? O Paquetá tá ali com a bola, ele vai passar a bola, ele vai chutar. Vai passar pro Neymar ou vai chutar? O Griezmann vai passar a bola pro Mbappé ou vai chutar? Mas o que eu acho engraçado é o curioso caso do jogador de seleção, né? Mas tem muitos. Porque já tem algumas temporadas, desde que foi Barcelona, né? Assim, o que aconteceu com o futebol do Griezmann? Muito Fortnite? Sumiu. É isso? No Atlético de Madrid ele comia a bola, daí ele foi pro Barça. Desinteressa, né? Mas não é possível, não desaprende a jogar. E na seleção ele joga pra caralho. Pra caralho. Perninha, né? Perninha? Caradinho do caralho. E assim, que é outro cara também que tá se mostrando um puta jogador e que já vai cavar vaga em time grande, Jude Bellingham, né? Do Borussia Dortmund. Como diria Gerd Wenzel, tchau pro Borussia, né? Eu gosto da Copa por causa disso também. Sempre revela, sempre leva alguém para o time grande. E a gente sempre tem o cara que vai e nunca se mostra ser aquilo tudo, né? Muitos diriam maldosamente James Rodrigues. Eu tava com ele na ponta da linha. O cara foi artilheiro da Copa. O cara cavou ali a ida pro Real Madrid, né? Depois meteu aquele carreira dele. Agora que ele tá na Arábia, ele jogou na Premier League. Já a SAF do Vasco traz ele, a 777 traz. Ele jogou no Everton, né? No Everton do Ancelotti. O Ancelotti ele jogou com o Pombo. Que esse é outro cara que gosta de uma resenha, né? Mas tem essa característica, isso é da hora. E vocês falaram da Austrália, de ser o pior, talvez, mas o Marrocos vocês estavam esperando? Porque eu não estava esperando nada, cara. Sinceramente, olhando aqui. É que eu nem conhecia ninguém do Marrocos, só o meia lá. Sim, você tem o Hakimi. O Hakimi, que é o lateral direito, ele é base do Real Madrid. É base do Real Madrid. Tá no Paris Saint-Germain, não é? Tá no Paris Saint-Germain. Ele saiu do Real Madrid porque não deixava ele jogar, porque ele era banco do Carvajal. Foda, né? Foda. E foi lá, e tá passando bola pro Mbappé pra caralho lá no PSG, né? Pergunta se ele não pode passar
Se ele chuta ou se ele passa a bola quando chega nele. Manda e desmanda. E o Ziyech, né? E aí, assim, você tem jogadores ali que não são jogadores famosos, mas, pô, você tem o zagueiro lá, o Capitão Sainz, ele ficou agora 5 ou 6 temporadas no Wolverhampton, jogando na Premier League de titular. Premier League. É um cara que foi agora para a Turquia, mas ele, pô, ele era titular e, se não me engano, até capitão do Wolverhampton também. Então, assim, você tem outros caras ali que se destacaram. Tem um atacante que está no banco também, joga no Sevilha, o Nessiri, alguma coisa assim. Então, assim, são jogadores... E o que é curioso, 14 deles, dos jogadores de Marrocos, nascidos na Europa. Então, você tem 14 caras que fizeram a base na Europa. Eu acho que isso faz muita diferença quando você chega aqui. Sim. Né? E escolheram defender a seleção, né? Exatamente. Então, assim, são caras que são formados que nem os jogadores europeus, né? Então, são caras que eu acho que são formados de uma maneira muito melhor que um jogador sul-americano ou um jogador africano, por exemplo. E se fazer uma base assim em time na Europa, em primeira divisão de Europa, acho que faz diferença. E eu acho que eliminando ali nesse joguinho da Espanha, não. Nesse joguinho, como eu posso dizer, banho-maria, toca. Porque a Espanha não criou, se fosse, pô, criou, o goleiro pegou tudo durante o Morata, perdeu. Não, teve aquela chance que o zagueirão entregou ali, que o goleiro fez uma puta defesa, mas depois o cara estava impedido. Teve um último lance também da prorrogação ali, que o cara chutou na trave, o Sarabia. Que o cara cruzado deu pênalti, ali, né? Chutou na trave também no pênalti. Né? Então, assim... que fase. Não criou muito e o nosso técnico streamer estava falando grosso, né? Falando que não vê nenhum outro time melhor que a Espanha. Talvez Marrocos. O treineiro streameiro, que você gosta dele? Exatamente. Muito dota e pouca técnica, pouco treino? O bom é que agora ele tem 6 jogos aí para ele streamar e conseguir falar todos os detalhes de como ele vê o jogo, né? Vai conseguir muito Prime, muito sub na Twitch, né? Parabéns, Luiz Henrique. Como é que você estava falando? Inclusive, o Celão tinha uma teoria muito interessante sobre o Luiz Henrique, né? Que ele se criou no Barcelona, né? Naquele Barcelona que qualquer um... Do MSN. Olha, você pega qualquer técnico da segunda Whindersson Moreira. Solta o Whindersson Moreira ali. Ganhava assim, La Liga 100%. Talvez a Champions ali, semifinal no mínimo. Você chegava numa C, perdia pro Caio. La Liga já era Copa do Rei. Diniz levava tudo. Que isso, cara? Não, o Diniz transformaria aquilo num carrossel, né? Carrossel catalão. Não, você tá louco. Seria a reinvenção do futebol depois do tic-tac. Vocês acham o quê do Marrocos com esse Portugal que vem aí de 6-1? Vai ser... Eles chegam ganhando da Espanha, que estava ali, meteu 7, não sei o quê. Mas vai fazer aquele mesmo jogo que fez com a Espanha, né? Vai ficar fechadinho. Eu acho que, assim, a Portugal... Ao contrário da Suíça, né? Não, exato. Ao contrário da Coreia, por exemplo, que foi para cima do... Foi para cima do Brasil, cara. O professor Paulo Bento teve uma passagem meteórica aqui pelo Cruzeiro, né? E aí você vê... E aí você vê que o futebol brasileiro... E o futebol brasileiro não é tão amador assim. Eles chegaram... Eles cortaram mal pela raiz ali de uma maneira. Imagina se tivesse ficado 6 meses no Cruzeiro, a terra arrasada que não ia ser aqui. Já estava arrasada, né? Ele ia conseguir arrasar mais aquilo ali. Assim, é complicado. Mas assim, eu estava tentando lembrar... Pastel de Belém, né, você diria? Do quê? É um gareca que come pastelzinho de Belém, né? Você diria que o Paulo Bento... Eu acho que assim, o melhor exemplo, guardado as devidas proporções, é o jogo de Portugal com o Uruguai ali. O Uruguai jogou para não perder, né? E acabou perdendo. E, cara, tudo bem, aí você pode falar, pô, o time do Uruguai é um time melhor que Marrocos? Sim. Talvez com essa proposta de jogo de defesa, talvez fique mais parecido. Mas eu não acho que vai ser um jogo fácil para Portugal, não. Talvez o que não vai ser essa goleada, você acha que foi agora? Não vai ser esse Eu acho que não, porque a Suíça veio para frente
né? Não para frente, mas assim, tentou jogar de igual para igual, né? Com Portugal, mostrar que não tinha medo. Tomou o primeiro gol, depois aquele gol do escanteio do Pepe, eu acho que ali no 2-0 dá uma desmoronada, né? Porque aí você tenta ir para cima meio que de qualquer jeito e eles começaram a tomar um gol atrás do outro ali no começo do segundo tempo, né? Tentando recuperar. Você vê nos grupos de Zap, Portugal já virou o time a ser batido, né? De repente. Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Brasil ontem, entendeu? Eu também acho assim, a mesma coisa que aconteceu com o Brasil ontem. Eu lembro que aconteceu com a França. Cara. Depois do jogo da França já estava todo mundo fudeu. Exatamente, fudeu. A campeã mundial. Eu acho que é muito difícil falar nesse momento. Por exemplo, a Croácia. Eu acho que vai ser um jogo do Brasil com a Croácia que vai ser muito parecido com o que foi contra a Suíça e Sérvia, não? Seria perfeito para o Brasil conseguir achar um gol no começo ali, mas é difícil. Nossa, com o time da Croácia também. Com o Modric ali distribuindo. Mas não tem mais condição. É porque, cara, ele tá cansado já. Também não é nada disso. O time tá bem. Eu sou fã do Perisic. Mas ele mete a bola, ele mete o gol. Kovacic também. Que assim, ela é uma seleção morto muito louco, né? Desde 2018, né? Ela fica cozinhando. Desculpa, perdão. Ela fica cozinhando o jogo ali, como quem não quer nada, e acha os seus gols. Contra o Japão foi isso. O que ela fez contra o Japão até achar o gol? Nada. Tomou o gol do Japão ali, e aí os caras cruzaram uma bola na área e achou o gol. Muito inocente. Se os caras tivessem 10 centavos de maldade ali, de sabe, eles fariam 2-0, 3-0 ali, porque eles colocaram a Alemanha para mamar, não tem? Não, e a Espanha. É uma pena, fiquei muito triste sem o meu Japão. Seria bom para o Brasil pegar o Japão, justamente por isso já, né? Eu acho que seria o um lado jogo do melhor. Brasil tá mais fácil das chaves? Encaixaria mais do que pro jogo da Croácia, talvez. Eu acho que isso com certeza. E também seria um adversário mais fraco. Mas eu sou da opinião que quando você chega nas quartas, e o Brasil, pelo menos assim, a nossa geração aqui, a gente viu o Brasil perder bastante nas quartas. 2006, 2010, 2018. Eu acho que as quartas é aquele momento em que, se você ganha de um time mais difícil, você ganha muita confiança. Muita confiança. Não que esse time do Brasil não esteja com confiança, né? Mas eu acho que é muito importante. O que foi em 2002. Aquele time do Brasil que estava desacreditado. Cara, ganhou da Inglaterra, o negócio foi, eu acho que vai. A vitória foi o terceiro jogo da fase de grupos, que entrou os reservas. O goleiro Costa Rica, né? O gol de bike do Edmilson. Acho que o Júnior foi... Gol do Júnior, o Júnior lateral. Então, ali virou o pagode, virou a alegria, música da Ivete Sangalo. E uma coisa que eu achei legal do Brasil, o grupo tá fechado, o grupo tá bom. Eu tava falando isso desde a época dos amistosos, o grupo tá bom. O grupo não tem racha. Muitos criticaram o Daniel Alves, mas ele é essencial para esse quase meteu um gol no jogo. Mas aquele gol acabou. Ele é virar titular do time, imagina. Não, se ele faz aquele gol, você acaba a Copa do Mundo e você já dá a Taça do Brasil, né? A gente se mandou na mesma hora. Se o Batuqueiro faz esse gol... Não, já vai. Todo mundo para casa, né? Acabou, velho. Você faz uma estátua do Daniel Alves na frente do Maracanã ali, foda-se. E muda o nome, né? Estádio Daniel Alves. Mas o Neymar não gostou que o Richarlison tentou fazer o gol ali no final, lembra? Ele ficou meio sentidinho. Qual lance? Qual gol? No final, último lance do primeiro tempo, se eu não me engano. Ou aquela arrancada que o Richarlison sai no campo inteiro? Eles até foram pro vestiário meio conversando ali, o cara amarrado do Neymar. No lance do pênalti, o Neymar queria cavar uma falta na entrada da área ali, ele não queria dar sequência à jogada. E aí o Richarlison foi roubar a bola e o coreano foi super inocente e derrubou ele. Não, ali é muito inocente. Cara, foi muita inocência. Muito inocente. Deu até dó, aquele puta. Mas o Neymar não queria que a jogada continuasse, ele queria que o juiz tivesse dado falta nele. Mas isso que me preocupa no Brasil. A única coisa, talvez, seja essa carregada de bola, essa segurada de bola do nosso menino. De novo, e que ele tinha parado de fazer, né? Assim, antes da Copa, ele não estava fazendo isso no Brasil. Não estava fazendo. No Brasil, No Paris também não, porque no Paris ele tem o Messi.
Ele passa a bola pro Messi demais. Ele não passa pro Mbappé, mas ele passa pro Messi com 1-0. Sempre que ele pode. Mas é o parcerito, né? É óbvio, cara. Como é que é, parcerito? Mas assim, mas eu concordo, cara. Ele tem que passar a bola. Ele joga muito, muito. Um exemplo disso é o. Não, um exemplo disso é o quarto gol. O quarto gol, eu já tinha tido umas 2 jogadas daquela, que o Brasil estava num contra-ataque e que o Vinícius Júnior estava na esquerda deles. Tava o Vini, um zagueiro e ele. Ele carregou sozinho, e aí ele também. tenta carregar e meter pro meio da área e meio que abrindo assim. A primeira que ele passou, o Vini entrou e cruzou, né? Cruzamento pro Paquetop, Paquegode, que fez até o passinho. Você falou de K-pop aí, para parar aquele ataque do Brasil, talvez só aquele telão que caiu em Hong Kong, né? Meu Deus, o Thiaguinho estagiário vai cortar essa parte, tá? Porque o primeiro programa já ser cancelado já não dá. Mas... E a Argentina? Argentina, vocês... Um possível confronto com o Brasil. A Argentina tem que passar antes. E o Brasil também. Mas eu acho que a gente falou um pouco das quartas do só Marrocos e Portugal, né? Tem... Não, um grande jogo... Tem um pouco de Croácia e Brasil também. França e Inglaterra, né? Que o grande jogo vai ser Inglaterra e França, né? E eu acho que quem sair dali... Vai ser difícil para a França. Eu também acho. Porque vai ser de longe também, assim, o melhor time que eles pegaram, né? Eles pegaram a Austrália, pegaram a Dinamarca ali, que talvez tenha sido o jogo mais difícil da França. E na última rodada fizeram que nem o Brasil, jogou o time reserva ali. Tava jogando o Tchouaméni, tava jogando de lateral esquerdo, ou o Camavinga. Depois ele colocou todo mundo, mas já no final do jogo, né? E aí até conseguiram aquele empate, acabou o jogo, depois cancelaram o gol. Então, assim, com certeza, é o jogo mais difícil. E eu acho que vai ser testada pela primeira vez defensivamente, né? Assim, tomou gol da Austrália, tomou gol da Polônia, ganhando já. Tomou o gol da Tunísia, mas de novo era o time reserva, né? Tomou o gol da Dinamarca. E assim, teve momentos que tomou pressão ali de Dinamarca, da Polônia, até mesmo, quando estava 0-0 ontem, cara. Tomou uma pressão, chegou a tomar 5 minutos, 10 minutos de pressão ali da Polônia. Sim. Se a Polônia, antes de sofrer o gol, né? Se a Polônia dá uma apertada ali e coloca... E assim, a Polônia que não conseguiu machucar ninguém, demais, né? Quem? Não, a Polônia... Ele falha muito, né? Eu acho que é uma qualidade que para um goleiro é muito difícil. Pô, ele teve aquela falha na final da Copa, já estava resolvido o jogo. Mas, pô, ele entregou um gol lá, o goleiro da Austrália, na final da Copa de 2018, para a Croácia. Né? Foi uma entregada... Então, assim, ele é muito bom. Ele é muito bom, muito bom. Mas ele é um cara que comete mais erros do que você esperaria de um goleiro top de linha, assim, né? Por exemplo, um Manuel Neuer. Pô, erra muito menos. Ele também não erra tanto quanto o goleiro favorito do Drumas aqui, o De Gea, né? Mas... que ele fez cirurgia corretiva dos olhos, ele melhorou. Melhorou, né? Foi aposentado da Federação Espanhola, né? Ele recebeu uma carta, não contamos mais com seus serviços. Não foi uma carta, não foi uma carta. O cara fez uma postagem, o diretor... foi um Insta, o cara tagou ele assim? O cara meteu um tweet, cara. Um abraço aí pra você, valeu. Serviços prestados aí. Exatamente. E lembrando que assim, o Nai Simon, que foi o goleiro titular agora na Eurocopa, também entregou um gol, né? Deu uma puta entregada acho que era fase de grupos ainda, na Eurocopa. Mas nessa Copa ele foi bem, né? Também não teve... foi quase testado, talvez só no jogo do Japão, né? E nos pênaltis até pegou um pênalti hoje, não pegou? Pegou um pênalti hoje. Pegou. Mas ali, eu acho que a vaca já estava indo pro brejo ali, já. Não, com certeza. Holanda e Argentina. Nossa. A Holanda tá um pouco melhor do que eu esperava. Mas está um pouco melhor na Holanda e Estados Unidos, né? Porque a fase de grupos sim, é verdade, aguadinha, né?
É verdade. Mas jogou bem, enquanto os Estados Unidos não sofreu, assim... Mas foi o efeito do time retranca que resolveu ficar ofensivo e aí abriu espaço? A gente tem um integrante aqui que tem grandes ressalvas com o trabalho do Louis van Gaal. Chama ele de uma farsa de peruca. Ele não se dá com... O Van Gaal falou, inclusive, que a Holanda não deve nada para o Brasil, que o gol deles foi mais bonito. Não falou isso, Celão? Eu tenho algumas ressalvas com o trabalho de Louis van Gaal. Não na Holanda, mas em geral. Começar que ele não gosta de brasileiro, né? Ele foi o cara que botou o Rivaldo no banco no Barcelona depois que o Rivaldo ganhou o melhor do mundo. Então, assim, o que você vai falar de um cara desse? Ele fala que é preguiçoso? O que ele fala? Ele acha que o jogador sul-americano não é comprometido. O Di Maria mesmo deu entrevista outro dia e falou: o pior técnico que eu já tive. Ele falou assim: eu saía de um jogo. Manchester, né? Ele virou e falou assim: eu saí de um jogo que eu fiz um gol e eu dei 2 assistências. No outro dia, no treino, ele me chamou numa salinha e mostrou um vídeo com todos os erros de passe que eu fiz nesse jogo. E falou que eu tinha que melhorar. Mas, pega um pouquinho no pé, né, dos latinos. Se o cara não for errar passe, é melhor não jogar, né? Pô. E o que me incomoda é assim, a surpresa, ele não é um Raimundo Domenech, né, que convoca o time de acordo com o horóscopo, né? Essa Mas deu pau na França esse ano? Só nesse ano, né? Só nesse ano. Todo ano dá. Eles estão pagando agora pelo feiticeiro do Pogba, né? Não, mas o que eu ia falar, pô, o Van Gaal foi aquele que inovou na Copa de 14 contra a Costa Rica trocou o goleiro no final da prorrogação, colocou o Tim Krul para catar. E sabe o que é o pior de tudo? O Tim Krul não é pegador de pênalti, mas pegou o pênalti. Não é, e deu certo, né? E aí, para essa Copa agora, ele fez também. Como é que ele decidiu a numeração dos goleiros? Pela idade. O goleiro mais velho pegou o número 1. O segundo goleiro mais velho pegou a 12. O terceiro goleiro mais velho pegou a, sei lá, 26, 23. Então, assim, um treinador de vanguarda, você diria, então, né? Ele realmente... ele tem as suas superstições, né? E os 3 zagueiros não caem, né? Nem a pau, né? E que também melhoraram, da Copa não estava jogando nada. O Van Dijk não estava jogando nada no começo. Eu coloquei ele testado no fantasy, pelo quê? Foi testado por quem? Foi testado por Qatar? Foi testado... Não, é sério. Foi testado pelo Equador e eles tomaram um sufoco do Equador ali. Era para ter perdido aquele jogo. E depois o que? Senegal, né? Ganharam do Senegal também, assim. É que é um time que não dá vista de ver, né? Não. Mas eu acho que, assim, jogando com a Argentina, não sei, porque é um time que se defende relativamente bem e sai rápido em contra-ataque, né? E a Argentina, quando vai para frente, é uma bagunça na volta, né? Deixa muito espaço. Sim. Mas vamos ver. Você vai falar que a reposição do Otamendi não tem aquela... O Acunha, o Molina, assim... Agora, o que é legal da Argentina, eles têm um goleiro muito bom, né? O Martínez, goleiro do Aston Villa. Goleiro, para mim, que é muito melhor, por exemplo, que foi o Romero, que foi o goleiro entre as Copas de 2010. Que ele apontou o canto, ele entrou na mente dos caras, pegou um pênalti longo contra a Holanda, né? Semifinal de Copa de 14. Se eu não me engano, ele não jogou 18, né? Jogou que era aquele time que era uma bagunça do Sampaoli, jogou o Willy Caballero. Você lembra que ele entregou um gol para a Croácia? O Willy Caballero, foi ele? Que era a reserva do Manchester City, exatamente. O Catelha. Que ele tinha trocado o goleiro porque o outro goleiro tinha cagado no primeiro jogo. É verdade. Ele tinha feito aquele time do Sampaoli era uma bagunça. Mas daí você acaba com o goleiro, né? Ele só não era mais bagunça do que o México do Prof. Eusólio, só que tomou de 7 do Chile na Copa América, que ela foi nos Estados Unidos. Passando bilhetinho. Nossa, cara. Mas assim,
Falamos de Holanda e Argentina, falamos de Inglaterra e França, Marrocos e Portugal, Marrocos, Brasil e Portugal Croácia. também, Brasil e Croácia. Palpites para essas quartas? É isso aí. E aí, começando com Brasil e Croácia. Eu acho que vai ser 2-0. 2-0 meio truncado, assim. 2-0 pro Brasil. Eu chuto um 3-1. O Brasil vai tomar gol? Vai tomar gol. Eu vou nesse 2-0 também, viu? Eu acho que essa Mas calma, defesação- eu tenho uma pergunta para vocês. Como vocês acham que o Brasil vai jogar a escalação? Eu não acho que vai ser a escalação da Coreia do Sul. Eu acho que vai ser Danilo aquela volta na escalação... lateral direita ou Militão? Vocês iriam com Danilo ou com Militão na lateral? Não, com o Alexandre na O- esquerda. Porque o Alexandre treinou hoje. Ele Então, volta? o Alexandre na esquerda. Parece que o Alexandre Mas volta. Então, mas aí vocês iriam Não. com o Danilo mesmo, ou deixariam o Militão? Eu iria com o Danilo. Eu iria com o Danilo. Até porque o Militão tem cartão, eu deixaria o Militão quietinho. Exatamente. E depois desse já zera, né? E vamos Então, mas ver o também. time, o time que entrou titular no primeiro jogo, então, contra a Sérvia. Eu acho que é. Eu acho que é. Danilo. Porque o Rafinha, que eu tava pegando no pé no último jogo, jogou. Cara, o Rafinha jogou muito. E não fez gol por detalhe. Teve uma jogada lá que ele driblou todo mundo. O goleiro Mas fez um fez- milagre. O time lá, tentou, aquela- hein? O time jogou pra ele no final ali. Olha pra ele. Ah. Foi um jogo muito bom. Mas eu acho que vai ser aquela, viu? Talvez. E aí eu espero que não. Batendo na madeira aqui. Eu tenho medo dele voltar com o Frederico ali. Entrar com um time um pouco mais balanceado para esse primeiro tempo mas contra ele a Coreia, compromete, sabe? hein? Que nem ele fez com a Suíça. Eu acho que talvez seja um jogo que talvez ele entre mais parecido com a Suíça. Porque a Um Croácia... pouco mais... Você compondo mais um pouco meio campo, você diria? Eu acho que sim. O difícil é assim, não tem muito... Não dá para você tirar nenhum dos quatro ali, né? Eu acho que Na essa é a frente? grande... Não dá, né? Você vai tirar... Porque você precisa tirar alguém ali para colocar mais um no meio, né? Ou a outra mudança que poderia ser é ele tirar o Paquetá, entendeu? E colocar um Fred no lugar do Paquetá. Fred. Mas Mas aí Daí perde, né? eu não gosto. a saída de bola... Aí a saída de bola vai ficar com o Casemiro, na verdade, porque o Fred não tem essa característica. Então, esse é né? o problema para mim. E o Fred, ele não é muito marcador. Não é. É uma falácia, é uma mentira essa história que o Fred dá uma sustentação ao meio campo e aliás, depois do jogo de Camarões, vocês acham que o Bruno Guimarães também deu uma boa caída na fila ali, cara? Ele era... Eu acho que Ele jogou bem, mas ele foi meio fominha também, eu achei. Eu acho que ele ficou muito afobado. Ele continuou fazendo jogadas boas, mas na hora da decisão final ali, parecia que ele não sabia se ele queria fazer um gol ou se ele queria passar para alguém, entendeu? E essa foi uma impressão que eu tive do jogo inteiro de Camarões, principalmente dos atacantes. Tava todo mundo querendo fazer gol para meio que tentar carimbar uma vaga. E eu acho que teve várias jogadas que dava para ter passado a bola, dava para ter feito uma jogada diferente. Tanto o Martinelli quanto o Rodrigo. Eu acho que ficou muito claro ali o Antony também. Ele sempre que puxa para a esquerda ali, ele tenta chutar. Não interessa de onde está, né? E até agora... acho que o Antony começou bem. No primeiro tempo, o Antony... Começou bem. Ele fez os lances de maior perigo ali do Brasil. No começo, mas depois se perdeu naquela fumacinha, sabe? Aquela cisca, virou aquele pontinho ciscador, sabe? Que não dá em nada, cara. O Kerlon Foquinha do século XXI. É isso. Dos anos 2020. É isso. Foquinha com ar e vidro elétrico. Porque não fala assim, eu tenho essa opinião também. Ele se perde na alegria dele. Pelo menos não deu o girito, né? Então, demos palpites aqui. Time, né? Holanda e Argentina. Nossa Senhora. É que eu vou falar que a Argentina passa fácil pelo Holanda. A Holanda não... Fácil? Eu cravo aqui... Eu cravo aqui um 1-1. Vitória da Argentina nos pênaltis. Eu ia falar que vai para os pênaltis. Eu não a consagração de Emiliano Martínez.
Se for para os pênaltis, o Martínez... Falando de pênaltis, a gente não falou de uma coisa muito importante que aconteceu hoje. A gente quê? não falou do Panenka que o Hakimi meteu ali no último pênalti. Da cavadinha o louco famoso Abreu que ele meteu. matar a baratinha, né? Que eles chamam. Lá com o Caratia, né? Nossa, ele brincou ali. Alexandre ele Pato tava foi livre, expulso velho. do Carefree, Corinthians ele por tava esse ato. carefree. Ele falou que o quê? E foi, Dani Boy. Pato foi expulso do Corinthians. Aquela Copa do Brasil contra o Por Grêmio. sorte, Vida. o cara pulou O pro Fábio lado. Santos teve que segurar os caras para não baterem nele? Oba. O terceiro goleiro lá, o Walter. O Walter, eu vi uma entrevista do Douglas, né? Falando que Douglas Pigas? Ele mesmo. É, isso que eu ia perguntar. Falando que o Walter estava naquele momento, ele estava montando um apartamento com a noiva dele e que ele estava contando com o dinheiro do bicho para comprar umas paradas. E o Walter parece que era o cara que treinava pênalti com o Pato. E aí, na saída do campo, o Pato vira e fala assim, não, eu sempre treinei assim. E aí o cara viu, ele deu essa entrevista. E aí o cara falou que viu ele dando essa entrevista, e aí que ele falou, cara, eu vou arrebentar esse cara. Ele nunca fez isso. Deveriam ter deixado. Mas foi uma troca que depois deu certo, né? Para os dois lados. Foi né? o momento da Copa. Acho que foi mais bonito, Muito né? mais pro Corinthians, né? O do Louco Abreu foi nas quartas. O do Louco Abreu é assim. Mas o Louco tinha a classe, né? Pra bater É que eu acho que a cavadinha dele é mais icônica pelo lance do Soares. Tudo que envolveu, né? E porque é aquela cavadinha alta, que nem aquela cavadinha da final de 2006, exatamente. Aquilo ali exatamente. Tem rankings das cavadinhas, né? Aquela do Zidane. Aquela de 2006 não tinha VAR ainda, hein? A bola quicou. Não, o Zidane parou para olhar, né? Ele já saiu comemorando, foda-se. Mano, a bola quicou, ele já tava comemorando no braço dos caras já. Exatamente. Agora, falando de pênaltis também. O pênalti do Neymar, ele é o melhor cobrador de pênaltis que existe hoje, né? Eu não sei como ele faz isso. Os goleiros não conseguem nem pular. Não adianta. Eu acho impressionante. O que me choca é nenhum goleiro ficar parado. Ninguém ainda ter ficado parado, que nem quando ele tentou fazer aquela cavadinha na final da Copa do Brasil contra o Vitória e também no jogo do Ronaldinho Gaúcho contra o do Flamengo e Santos na Vila. Que o mas Felipe ali foi o pegou Elano. pênalti. Ali foi o Elano que errou no Felipe, que aí o Felipe faz as embaixadinhas, né? Não fez. Mas foi o Neymar. Mas a técnica dele é impressionante. Ele desloca o goleiro completamente com o olhar. Ele tá olhando fixo pro. Se você olha o movimento ele olha dele, o goleiro, ele espera o goleiro inteiro, mexer, e aí ele vai no outro canto que o cara e rola devagarzinho. A bola entra devagar pra caralho. É impressionante. Entra devagar. É impressionante. Mas então, meu palpite para o jogo da Argentina, eu também iria de empate. Acho que é um 2-2. E pode ser resolvido na prorrogação, hein? Mas eu acho que empata esse jogo. Não acho que é tão fácil assim, não, viu, Dani? Eu vou falar. Eu ia falar 3-1, mas eu vou repetir, então eu vou falar 2-1 para a Argentina. 2-1 para a Argentina. 3-1. A Argentina meteu 3 gols em alguém nessa Copa? Não, né? Não. Eu acho que não. Ela perdeu 2-1. Quanto foi com o México? Foi 2-0, né? Com o México foi 2. E com a Polônia também, né? Foram 2-0, não foi? Eu acho que você está correto. É isso. Provavelmente. 2-0. O segundo com gol do mago de Brighton, né? McAllister. Deixa 2-1 então mesmo. 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. Inglaterra e França. Para mim, França 3-2. Vai ser placar bailarino. Eu acho que a França vai meter gol com caceta também. Até porque, assim, a gente está falando, Maguire. Eu vou citar aqui, era isso que eu ia falar, tá? A gente vai ter... Não dá. A gente vai ter o Mbappé com o Maguire. A gente vai ter o Dembélé ali no Luke Shaw. Mas ele está em forma agora. Essa é a enganação, hein? E você vai ter o Griezmann com o Stones. E você tem... Qual o terceiro ponta da esquerda ali
da França, que o Griezmann está jogando no meio, né? É um 4-3-3. Você falou o Mbappé, Dembélé. Isso. E tem o terceiro agora que não está me vindo na cabeça. Ah, o Giroud, né? É o Giroud. Então o Giroud com Não, o Giroud ali no meio, né? No miolo de zaga com o Maguire e o Stones. O Mbappé em cima do lateral direito lá do Kyle Walker, que teve uma polêmicazinha durante a pandemia, que ele fez uma festa ali com algumas pessoas. Fez uma baladinha. Fez com algumas moças. E pique Chicharito Hernandes, né? O Patrick de Paula no Palmeiras. É. E aí o Dembélé em cima do Luke Shaw ali, para mim, é isso. Eu acho que nessa linha de 4 da Inglaterra, ali, eu acho que eles perdem o jogo. Na zaga. Porque o meio é bom, né? O Declan Rice, o Bellingham e o Henderson, né? Até um meio bem marcador. E na frente, não tem o que falar, né? A dúvida é se o Sterling volta, né? O Sterling teve um problema pessoal, né? Mas vocês viram, foi... pessoas armadas entraram na casa dele. Entraram na casa dele, eu quando vi. Tava a mulher e os filhos. Né? Saiu da concentração. Voltou para a Inglaterra. Complicado. Mas foi algo com ele jogador ou foi apenas roubo? Eu não tinha visto. Não, roubo, né? Roubo. Acontece muito com esses jogadores, porque o que acontece é muito fácil você saber se esses caras estão viajando ou não, né? Então, os caras tentam fazer furto mesmo. Casa vazia. Só que eles não imaginariam que estaria lá, eles imaginariam que a família dele tinha ido para o Catar também, entendeu? Aconteceu com algum outro jogador recentemente isso também. Um argentino, inclusive. Onde que foi? Aconteceu a mesma coisa. Ele falou que ele foi drogado. Ah, é? Não foi esse? Eu vi recentemente, o cara tava tipo em Ibiza, algo assim, e tomou ali uma aguinha, sabe? Ah, é? Então é complicado. Mas eu fui 3-2. Vocês vão do quê? Eu vou de 3-0 para. E eu digo por que 2, tá? Porque eu acho que o Varane começa o jogo. E ele gosta de dar uma entregada que é brincadeira. Uma entregadinha boa. E você, Dani? Cara, eu só tô pensando em 3-1. Só o Portugal e Marrocos que eu ia fugir dos 3-1. Mas eu vou ficar no 3-1 para a França. Porque a Inglaterra não me convence, não. Também, igual a Holanda, não me convence, não. E Marrocos e Portugal? Não, 2-0 Portugal, vai se guardar um pouco. Eu também acho. Eu acho que 2-0 Portugal. Não vai com tudo, acho que não vai com essa volúpia toda. Não, até porque não vai conseguir, eu acho né? até 1-0. Porque vai ser esse ferrolho, né? Vai fechadinho mesmo e vai para não perder mesmo, Marrocos. A questão é ver... E assim, Marrocos vai bem desgastado fisicamente, né? Em relação a Portugal. Porque Portugal teve o mesmo caso do Brasil, né? Eles jogaram com o time 100% reserva na terceira rodada ali, da fase de grupos, e golearam agora, e conseguiram ali no segundo tempo também tirar, né, tirar o pé bem bastante da corrida. gente, tirar o pé e segurar mais o jogo ali, né? Sim. Então, no resumo, Argentina, Brasil, França e Portugal. Eu acho que é isso. É isso que a gente desenhou, né? Eu acho que é isso. E... Semis boas, hein? Daí depois a gente muito vê. boas. Diria até que assim, seriam as melhores semis, assim, em termos de seleção grande, né? Talvez desde 14, porque 18 a gente teve Bélgica e Croácia, né? Nas semifinais, né? Que não são times. Também. Porque 2014 você teve Brasil e Alemanha e você teve Holanda e Argentina, né? E porque, se bem que as semifinais de 2010 foram times legais, grandes também. Foi Uruguai, Holanda, Espanha e Alemanha, né? Nossa, Forlan jogou aquela Copa. E o Brasil, você acha que é o Brasil com mais chance de ganhar a Copa desde 2010? Eu acho que desde 2002. Com certeza. Desde 2002? 2006? Em 2006, em 2006 nos contaram uma mentira do quadrado mágico que todo mundo acreditou.
essa mentira foi disseminada ao longo das Nunca tinha eliminatórias. jogado também. E o ápice dessa mentira foi aquele jogo contra o Chile, no Serra Dourada, que o Adriano meteu 2 gols e que teve aquele gol mágico, que participa Rosinho, Kaká, Ronaldo, que participa o ataque inteiro, né? Dando toquinho dentro da pequena área. Exatamente, exatamente. E quem aí foi que fez o Robinho? O Robinho. E aí o Robinho sobe nas costas de quem que ele sobe? Do Adriano e fica fazendo... dancinha. Pô, ali eu falei, pô, ganhamos essa Copa. E depois, assim, na Copa jogou muito mal, né? Aquele time... Tava cansado, né? Eu acho que era muito mal treinado também. O Brasil, por muitos anos, teve esse problema. Copa. Os laterais já estavam velhos. O time tinha melhorado. Quando entrou o Zé Roberto no time... Quando entrou o Gilberto na lateral esquerda, o Cicinho na direita e o Robinho também, que dava mais mobilidade, né? Porque senão era um time muito lento, né? E também... Não, e foi uma Copa que era assim... Você tinha um monte de jogador tentando quebrar recorde individual. Era o Cafu tentando quebrar recorde de mais jogos seguidos em Copa, era o Ronaldo querendo cobrar de gol, e aí ficava meio que nem o Cristiano Ronaldo estava fazendo no começo dessa Copa, de querer recorde individual. Sim, foda também, né? Eu acho que você tira um pouco do foco também, né? Do jogo. Mas era muito mal treinada aquela seleção, muito mal treinada. Então, desde 2002, talvez seja o time mais forte do Brasil. Talvez 2006. É que assim, 2006 no papel era muito forte, né? Muito forte. Mas não jogou. Mas não jogou nada. Foi aquele 1-0 com a Croácia, que o Kaká achou um golaço. Depois você teve o jogo com a Austrália, que foi um jogo muito ruim, mas que o Brasil conseguiu ganhar 2-0. Teve até gol do Fred. Do Fluminense. Mais rápido, acho. E aí você teve o jogo contra o Japão, que tudo bem, foi aquele time reserva, que a gente começou perdendo do Japão. Aquele talvez tenha sido o melhor jogo do Brasil na Copa. A própria oitavas com a Gana também. Não foi o jogo que jogou fácil bem. O Brasil achou o Brasil achou uns gols ali. Foi tudo meio sem querer. E aí você teve o Zidane. Comeu a bola. Maior atuação individual que eu já vi na minha vida de um jogador. Essa e do Ganso, na final do Paulista. Do Santo André? Ele recusou sair? Que falou pro Dorival, eu não vou sair. Essas foram as duas maiores atuações individuais que eu lembro na minha vida. Jogador. Em 2006, o Zidane abriu a chapelaria pra cima do Ronaldo. Não, ele tava jogando... Foi uma... ele carregou a França nas costas, aquela Copa. Mas é isso, semifinais fortes e vamos ver o que vem aí. E parece que uma coisa que a gente não falou aqui, o Messi parece que saiu de cadeira de rodas, né? Das oitavas, do jogo das oitavas, eu não tinha visto isso. Eu também não tinha visto, não. O tornozelo dele. O tornozelo? Esqueceu de cadeira de rodas para não sair andando, entendeu? Não que ele não estivesse conseguindo pisar. A bacia do Batistuta que não consegue ficar de pé 30 minutos. Agora esse cara metia gol, hein? Não. Mas o Messi, se tiver zoado, faz falta. E faz falta mesmo. Que isso? Se ele não joga, é o quê? Vai entrar aqui no lugar dele. Vai jogar uma McAllister de bala ali, fazendo uma você transição. adianta um pouco o Depou e... Mas... É complicado, porque você não tem ninguém que cria ali, né? O Di Maria também não tá machucado, né? Se eu não me engano, ele nem jogou as oitavas, né? Então, assim, é complicado. Mas é um time cascudo, né? É um time que, assim, passou a fase de grupos ali, de novo na pressão, né? É um time que não espana, né? Encardido, né? Como sempre. E por isso que, assim, eu acho que uma semifinal com eles é bem difícil, bem difícil. Tudo bem que, assim, o time do Brasil, você vai lembrar da derrota da Copa América, o time do Brasil hoje é muito melhor. Os laterais são diferentes, você não tinha Rafinha, você não tinha Vini de titular, você não tinha Richarlison de titular, você não tinha Paquetá, né? Era um time bem diferente desse que a gente tem hoje.
Não, nem se compara, nem se compara. Mas mesmo assim. Mindset. Mas mesmo assim. E La Scaloneta continua, né? Que jogador vocês acham que foi um erro no Brasil aí? Em que Trazer. sentido? Não vale falar o Jesus, porque esse daí todo mundo já sabe. Everton Ribeiro. Você acha que não vai jogar? Acho que o Brasil vai estar perdendo um jogo, ele vai colocar o Everton Ribeiro. Muda o jogo. Não, Eu vi muita gente pedindo ele, eu acho que ele não tem nem o físico para jogar. Quem que tá entendeu? pedindo Você imagina ele? Flamenguista, né? Flamenguista. Ele ia miar. Não, mas gente, torcedor, não, tem que tirar o Paquetá e colocar o Everton Ribeiro. Você acha que o Everton Ribeiro vai se criar para cima dos caras europeus, tá ligado? Tipo, Isso ele que eu joga falo. muita bola. O cara vai olhar para ele e vai falar assim, E- quem é esse cara? Quem é esse cara? Vai fazer que nem o Douglas Costa fez com o Schweinsteiger, quando ele estava no Shakhtar. Lembra dessa? Falou, quem você é? Para mim, assim... para agradar massas, né? Eu não acho... Assim, a gente saiu do óbvio, né? Que é o Dani Alves, né? E... Ele eu nem contei, porque... mas vou falar, fez mais do que o Jesus. Não, No tempo que jogou, fez mais que o Jesus. É que assim, para mim, o Everton... Jesus mas parece que tá se escondendo da bola. Fiz a bet de 1,5 chutes. Ele tinha que fazer mais do que 1,5 chutes. Não conseguiu. O centroavante do time. Mas aí eu vou te falar. Tá de brincadeira. Mas aí eu vou te falar. Entra aquele comentário que eu fiz mais cedo. Ninguém queria passar a bola para ninguém. Ninguém queria passar a bola para ninguém. Os dois alazinhos ali, o Antony e o Martinelli, chegava na área, cortava para o meio para chutar. Todo mundo queria fazer o nome, Rodrigo, né? a mesma coisa. Tem essa também. Mas de fato, o Jesus não jogou bem, né? Mas não vem buscar, né? O Richarlison, você vê, do nada ele tá na cabeça da área ali, tirando bola, depois tá... É outro... Por isso que o time chama ele. A outra questão também é que assim, o Jesus não é um 9, né? Não é um 9 que nem o Richarlison. Mas assim, se não fosse convocar o Jesus, você convocaria quem? Outro atacante? O Firmino? O Matheus Cunha? Já. Matheus Cunha que parece que vai para a Premier League jogar no Leeds, hein? Cansou de esquentar o banco lá em Madrid. Mas tem que jogar mesmo, né? Esquentar banco para Carrasco. Mas enfim, tem que passar primeiro para depois prever essa tal de semi aí, cara. Tem que jogar. Primeiro tem que jogar. Com certeza, joga jogo. E assim, essa Croácia cansada, né, que a gente tava falando, fala para mim se esses caras fazem 1-0 no Brasil. Se esses caras não sabem cozinhar o jogo. Se o Modric não vai ficar dando tapa para a esquerda e para a direita ali. Você é louco, parece que o professor segura o pé dele assim e fala assim, só pode esses dedos aqui, ó, esses três aqui, ó. Só pode esses três. Nossa, você é louco, 37 anos. Joga pra caralho. Mas a qualidade de passe é... Do fogão, velho. Me lembra o Maicon em São Paulo Grêmio. O Maicon o quê? Ele tinha duas coisas que ele fazia muito bem. Ele penteava a bola e ele passava pro lado. Ele tinha esse toque de lado aí. Nossa. Tava com porta-malas também, tava com sedã, né? Uma época ali que ele... Se aposentou, né? Acho que ele se aposentou. Ele, Diego Souza, o Grêmio tava só os levinhos. Não fala refugo. Refugo era aquele Atlético Mineiro de 2010, 11 ali do professor. Calma, a gente vai ter esse quadro também no futuro. Thiaguinho, anota aí, Thiaguinho, o estagiário já anotou aqui, os quadros do Celão, né? Times clássicos de refugo. Vai ter um monte, vai crescer, vai expandir. É isso. E em relação à torcida na Copa, qual para vocês foi o destaque até agora daquelas imagens que passam, aqueles famosos que são criados? A gente teve em 2008 lá o serial killer do Hexa. O loirinho que ficava... 2010 você teve Larissa Riquelme. Larissa Riquelme no celular, né? 2014, eu não me recordo de 2014.
2014? Eu acho que não teve, assim, aquele que se né? espalhou, né, nas redes. Em 2018 teve o Vic do Brasil também, foi bastante falado. Quem? O que está lá ainda, o cara do Movimento Verde e Amarelo, agora lá, a torcida organizada, né, do Brasil. Por que Só que pode. ele fez? Eu não lembro dessa aí, não. Ah, cara, ele puxava os cantos, ele puxa até hoje, né, os cantos. Tinha a Ah, camiseta dele vendendo na Rússia, nas mentira. lojas russas. É Mentira. verdade, É mesmo. juro. Ele é Juro esse você. mesmo cara que está sendo procurado pelo rei da Arábia Saudita agora? Esse não é o Deve ser ele, o Defante? Defante e o Rabinho. Não, 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 não. Um cara da torcida Rabinho, parece que dessa teve um torcida. problema lá. Você Sabe não... explicar, Celão? Quem? O que aconteceu com o Fábio Rabinho? Cara, 40 anos nas costas, tomou um porre juvenil no Tomou um Catar. minigutico, parece. E Um aí ele país, foi o Brasil, levado, fundamentalista islâmica. ele foi levado para o que eles chamam de sala da sobriedade, que é onde você vai lá para dar um tê. E ele achou que ele estava, e ele achou que ele ia, eu não vou citar Achou aqui, que estava no Carnafacu, em Florianópolis, né? não, ele achou que ele estava entrando no consulado da Arábia Saudita em Istambul, né? Eu gosto muito dele, não vou negar, não. É muito bom. Bom, Não, gente. mas o caso que eu Seria estava uma grande pena contando se era sumisse. no jogo da Arábia Saudita com a Argentina, teve um desses caras da torcida, não é a Canarinho, como é que chama? Verde e amarelo. E ele foi para a torcida da Arábia, né, com a vestimenta lá da torcida do Brasil, e ficou cantando em árabe, não sei como, com os caras, as músicas, tal, não sei o quê. Mano, deve ser o Tomer. E aí o Ele cara sabe fazer virou, todos os sotaques e todas as e aí ele línguas. virou, Impressionante. e aí foi uma sensação, ele saiu na TV na Arábia, não sei o quê, e parece que o governo da Arábia Saudita estava procurando ele para fazer algum tipo de ação, né, alguma coisa. Até porque esses governos aí adoram fazer o que a gente chama de sport washing, né? Nossa, Como é que passar é? aquela lâmina árabe torta, como é que chama aquela espada lá? Mais um, anota aí, estagiário, mais um momento de Dá uma busca. isso aqui. Não tem como subir. Bom, mas eu acho que é isso, né? A gente abordou tudo, né? Eu acho que por hora desse momento da competição a gente não tem mais o que. Né? Se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, coisa que vocês esqueceram, alguma Eu acho que a gente consideração passou por final, tudo. uma mensagem de apoio ao Neymar Júnior e à esposa do Nossa Éder mensagem de Militão, apoio que ao está Rei passando Pelé, dificuldade, né? está Que está passando um chapéu hospitalizado. na igreja, porque. Desculpa, foi. Faltou só um comentário. Que nota vocês dão para a dança do pombo do professor Tite? Nossa, Do Ah, Adenor? bem duro, hein? Esse parece que ele Durango, tomou, velho. Durango. Bem Não, mano, ele Durango, tem bem Durango. isso. A cara do Van Gaal Depois de fazer umas isso. caipirinhas, ele vai mandar bem, que ele gosta de caipirinha, né? Ele fala, eu gosto de caipirinha. Depois de umas caipora, ele deve mandar bem. Que isso, achei que ele era de Cristo. Só um último. Quem o nome da Copa, jogador, até agora? Kylian Mbappé. Acho que sim. Ele ganhou, né? Pô, meteu 2 gols na... Não, foi um gol na Austrália, né? Dois na Dinamarca e 2 agora nas oitavas, né? Ou o Messi também, eu acho, é. Não, mas acho que o Kylian é mais forte por enquanto. Vamos ver. E tem o Casemiro Beleza. correndo por fora ali. Não, tá jogando muito mesmo. Os caras estão jogando... Os caras estão jogando muito no Brasil. Joga fino. Não, o time... Tô iludido. Eu só tenho uma última aqui antes. Prometo que é a última. E eu vou fazer deixar, aqui gente, ele... é uma nota de protesto. Tá? Eu venho avisando já desde que foram lançadas as camisetas que a camiseta azul da Onça não daria certo. A gente viu no que deu. Não pode mais usar. Não pode. A gente quer outro Maracanazo. A gente quer outro 7-1. Por favor, a gente quer cancelem a camisa. a gente quer o quê? Fazer que nem em abaixo. 1950. O Brasil jogava de branco. Tiveram que mudar a cor da camiseta de tanto azar que dava. Não vai dar. Não vai dar. Fica aqui Vou registrado falar, seu protesto. eu parei de usar a minha azul. Não, Mas o problema também não é, ela o problema não é ergue azul. ali. O problema é essa azul.
É essa azul. Não, a minha azul é amaldiçoada. Não posso usar. Uso ela, o Brasil perde. Infelizmente. E você retém essa camiseta junto com você. Eu usei ela contra o Camarões. E aí foi aí que eu falei, não então dá não mais. foi esse uniforme, foi você. Fui eu. Tá bom. Faz uma denúncia ao general Heleno, o head ali do GSI brasileiro. Melhor não. Daí eu vou sumir. Aí acabou de começar o canal, aí já vai morrer. Mas é isso então, senhores. É isso. Primeira edição do 10 centavos. Agora, pós-jogos, né? A gente vai ter jogo aí, então, na sexta. E no sábado, Brasil, né? E no sábado. Brasil, meio-dia. Isso aí. Depois da rodada vai ter análise exclusiva e completamente centrada e completamente profissional desses aqui que vos falam. E é isso. É isso, Se der certo, estaremos aqui traçando essa semifinal. Travou aqui. Uma boa noite. É isso. Isso me lembrou o Defante do que ele fica falando assim. Aí tá sem áudio. Seus otários. Não sei como é que esse cara não foi preso, porque ele é muito mais retardado. É uma questão de tempo. Ainda tem 1 semana e meia de Copa. É tempo, hein? É tempo. Ainda bem. É isso. Não, minha bateria tá indo pro saco, por isso que eu tô aqui. Então acho que vai cair qualquer hora. Então É isso, senhores. Vamos encerrar aqui.